O brasileiro não aguenta mais esse tipo de covarde. Covarde não tem outro nome. Não vou dourar a pílula, não, porque ele. Covarde. Covardia o que ele fez e é um homem covarde de não manter a palavra. Pois é, meus amigos. Ana Paula Henkel, jornalista, comentarista política e campeã olímpica, não poupou palavras ao denunciar a postura covarde do presidente da Câmara, Hugo Mota. Em um pronunciamento afiado, Ana Paula expôs o silêncio conveniente do deputado diante do avanço autoritário do judiciário. Segundo ela, Mota teria engavetado o projeto de lei da anistia para proteger interesses da própria família na Paraíba, onde, aliás, pairam suspeitas graves de corrupção envolvendo aliados seus. Eu sou Victor Moreira do canal Endireitei e agora você vai assistir a uma crítica certeira, firme e necessária de Ana Paula Henkel, que desmonta Hugo Mota sem rodeios. No final, volto para comentar com vocês. A gente teve o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo. Ele se opôs publicamente à anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, que é um assunto do legislativo, prerrogativa do legislativo, mas ele é um pavãozão, foi lá, deu entrevista ao jornal o Globo, e ele afirmou que o episódio é imperdoável e que o melhor cenário seria concluir o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda este ano. O Barroso minimizou a pressão popular para reavaliar as punições impostas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas reconheceu que o Congresso pode aprovar leis que reduzam essas penalidades. Na Câmara, a oposição vai voltar a obstruir a pauta até que o projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos no 8 de janeiro seja discutido. A estratégia foi adotada depois que o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que não vai pautar a urgência da proposta, Ana. Teve jantar dos líderes partidários, com o Hugo Mota e o Lula. O Lula praticamente só falou de eleição, se lançou candidatíssimo à reeleição em 2026, e quando ele se retirou, houve ali uma conversa dos líderes partidários com o Hugo Mota, e o Hugo Mota disse que isso aí não tem importância nenhuma. Aliás, estava vendo a ficha, né, da família do Hugo Mota, né? Tá todo mundo meio encalacrado, né? É pai, é padrasto, avó, é a família toda. Então tá de rabo preso já faz tempo, né, Ana? Não, além do rabo preso, Lacombe, eu sempre disse isso desde que o nome dele foi lançado. Para mim, foi muito grave o voto dele a favor da manutenção da prisão ilegal, inconstitucional e imoral do então deputado Daniel Silveira. Isso, para mim, aquele episódio, nas páginas políticas no Brasil, ali existe um divisor de águas ali. Quem, de fato, está no parlamento para falar, para debater, para proteger as nossas leis, para legislar, ou simplesmente eles estão ali por projetos de poder, por manutenção de projetos de poder, às vezes eles se transformam em conduítes de emendas PIX, né? Exatamente, os conduítes, eles acabam se tornando artérias para todo o financiamento desses projetos de poder. E aí a gente sabe que ali no Centrão, né, eles são igual biruta de aeroporto, vai de acordo com o vento, vai para cá, vai para lá. Então, para mim, aquilo ali foi muito grave, né? Foi muito grave. Todos os deputados que votaram para a manutenção daquela prisão, esses deputados têm que ter um asterisco no nome para sempre, porque eles poderiam simplesmente dizer: olha, ministros, nós entendemos que isso aqui foi os senhores entendem como uma afronta ao judiciário, mas nós temos aqui, além do artigo 53, nós temos o regimento interno da casa e nós vamos respeitar e vamos ser conduzidos pelo regimento interno da casa. Os senhores não têm absolutamente nenhuma autonomia, nenhuma ação aqui na Casa Legislativa, na Casa do Povo. Eles poderiam ter apresentado
outras desculpas, mas simplesmente votar a favor daquela prisão mostra que eles estão de joelhos ao sistema. Então, Hugo Mota é um homem sem palavra, é um homem que foi eleito, sim, com a promessa de pautar o PL da anistia, e agora, depois daquele jantar que ele foi servido, né? A cabeça dele foi servida, ele foi jantado. Nós não podemos mais deixar esse tipo de homem seguir a carreira política no Brasil. Ah, porque tem tradição na família, não tem? Basta. O brasileiro não aguenta mais esse tipo de covarde. Covarde não tem outro nome. Não vou dourar a pílula, não, porque ele. Covarde. Covardia o que ele fez, e é um homem covarde de não manter a palavra. Primeiro foi covarde de votar a favor da manutenção daquela prisão, e agora de não manter a palavra que ele deu, principalmente depois de tudo que aconteceu, de todo. Porque foi uma eleição conturbada, principalmente depois que o Marcel Van Hatten colocou o nome dele ali, e que era um deputado que nós sabemos que honra o seu voto, que tem coragem ali no microfone, que tem coragem nas sessões, ele dá nome aos bois, ele que agora é perseguido da própria Polícia Federal, aquela Polícia Federal do Fábio Shor, que é outro nome que está lá com os americanos, com um asterisco também, mas não. Ele votou, ele foi eleito com o voto de muitas pessoas que até gostariam de votar no Marcel Van Hatten pelas comissões, mas principalmente pela promessa de pautar o PL da anistia. Então, essa covardia, tomara que custe muito caro para ele. Tomara. Silvio, então temos Hugo Mota, né, o senhor Vaselina, que antes da eleição para a Câmara dizia o que cada lado queria ouvir, todo encalacrado, a família toda encalacrada, e temos o Barroso, né, pavãozão, dando entrevista para o Globo, fazendo comentários sobre o futuro julgamento, quer dizer, falando fora dos autos, tentando interferir mais uma vez em questão legislativa. Está tudo errado. Vamos lá, em 2 pontos, então. Bom, em relação ao Hugo Mota, e a Ana já fez aqui uma brilhante explanação política, essa família Mota, lá de Patos, na Paraíba, fica a 300 quilômetros de João Pessoa, para dentro do mapa, tem mais ou menos 100 mil habitantes. Essa família, o que eles têm medo mesmo é de sirene. A mãe foi presa, a avó foi afastada da prefeitura, os avós, os dois, materno e paterno, todo mundo é político. O pai dele chama Nabor Vanderlei, não usa o Mota com 2 T's, mas é o prefeito da cidade e alvo dessa operação Outside da Polícia Federal. Eles têm medo de sirene. E o Hugo Mota mandou muito dinheiro para lá por meio de emenda parlamentar. E agora essas emendas estão no gabinete do ministro Flávio Dino. Então vocês imaginam, você, Lacombe, Ana, quem está nos acompanhando aqui, imaginem o que o Flávio Dino não tem de informação, o que o diretor da Polícia Federal, que sentou-se ao lado do Hugo Mota na mesa, na casa do ministro Alexandre de Moraes, não falou ao pé do ouvido. Hugo Mota, meu amigo, seu pai vai ser preso. Então é disso que se trata, não tem muito como avançar. Em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso e Lacombe, já falei muito sobre ele em vários lugares, e não se trata de ofendê-lo de forma nenhuma, mas se ele quer falar, e ele fala demais, o tempo inteiro, e de uma forma intransigente, basta ele pendurar a toga e concorrer a um mandato de deputado. Vá ao teste na urna que ele diz tanto que é inviolável, que é a sacrossanta urna, vá à urna, concorra a um cargo de deputado federal, estadual, senador, e aí você pendura a toga e vai ao parlamento parlamentar. E aí pode falar sobre o que quiser. Inclusive pode ir aos finais de semana sambar, cantar na casa de alguém, que é o que ele gosta muito de fazer, mas sem envergonhar uma corte que é a última corte recursal do país, que deveria guardar a discrição. O ministro Luiz Roberto Barroso, quando fala a anistia para um crime imperdoável, primeiro que não tem crime nenhum no 8 de janeiro.
Segundo, que é algo imperdoável, ele desconhece, inclusive, o radical grego da palavra. Anistia vem do radical grego similar à amnésia, é amnistia, significa esquecimento. Foi assim lá na cabanagem, no Grão-Pará, estamos falando do século colonial, estamos falando da Sabinada na Bahia, da Revolução Farroupilha, da Era Vargas, da época de Juscelino Kubitschek, estamos falando da Lei 6683, de 28 de agosto de 1979, quando o presidente João Batista Figueiredo concede anistia ampla, geral e irrestrita a todos os criminosos de verdade. Não era batom, não. Era a turma da ALN, né, da Aliança Libertadora Nacional, do senhor Carlos Marighella, que está lá fora, da VAR Palmares, da senhora Dilma Rousseff, a vanguarda revolucionária, a Armada Revolucionária Palmares. Armada. A Dilma Rousseff deu uma entrevista certa vez, à revista Piauí, em que ela e a amiga Celeste, elas descrevem como elas escondiam fuzis leves, explosivos plásticos debaixo da cama. Esse pessoal andava armado. E todo mundo voltou. E a Rede Globo transmitiu tudo. Inclusive, a anistia de 28 de agosto de 79. Na sequência, quando você tem a virada do mês de agosto para setembro, o Galeão tem o desembarque de quase 2.200 presos políticos, entre aspas. Mas tudo bem, estava lá Márcio Moreira Alves, Miguel Arraes, Leonel Brizola chegou no 7 de setembro. Tem o abraço do Betinho com o Enfio, acho que eu já falei isso aqui em algum programa. Tudo foi documentado. Então, quando o Barroso diz não à anistia para alguém que não cometeu crime e diz sim, que bom que os presos políticos armados lá de trás foram anistiados, ele mostra que ele tem lado. É um alívio e um prazer não depender mais da velha TV aberta estatal para termos acesso a comentários de verdade, feitos por jornalistas com J maiúsculo, como Luiz Ernesto Lacombe, Ana Paula Henkel e o brilhante Silvio Navarro. Eles analisam a política brasileira como ela realmente é, com verdade, franqueza e, acima de tudo, independência. E é justamente por isso que a esquerda, com o apoio entusiasmado do seu parceiro supremo, quer tanto regulamentar as redes sociais. Não para combater mentiras, como dizem, mas para impedir que a verdade seja dita e se espalhe pela sociedade. Quer um exemplo claro de como funciona a imprensa militante hoje no Brasil? A jornalista do UOL, Raquel Landim, admitiu, após quase 4 anos, que a imprensa ignorou os indícios de corrupção no Consórcio Nordeste em 2021, simplesmente para não dar razão ao então presidente Jair Bolsonaro. Preferiram mirar exclusivamente no ex-presidente, responsabilizando-o por tudo relacionado à Covid-19, mesmo diante de fatos gravíssimos que envolviam governadores aliados. Essa declaração é tão absurda, tão reveladora, que escancara o tipo de agente político disfarçado de jornalista que atua hoje em parte da grande mídia. Confira aí o trecho e tire suas próprias conclusões. Como a Aguirre bem explicou, essa é uma história que não é nova. Essa história apareceu várias vezes na CPI da Covid e naquela época ela era bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Jair Bolsonaro. Então toda vez que Jair Bolsonaro queria justificar o seu negacionismo, justificar não comprar vacina, justificar desdenhar da Covid-19, justificar desdenhar da utilização de máscaras ou de qualquer outro método que pudesse ajudar as pessoas a sobreviver, porque a gente se lembra que em Manaus as pessoas também morreram sem ar porque se distribuía cloroquina, sempre tinha alguém para falar dessa história dos respiradores. E a gente estava tão perdido, digo nós, a opinião pública, os políticos, a própria CPI, naquela confusão toda, daquele negacionismo tão intenso de Jair Bolsonaro, que estava até difícil olhar para esse crime, porque não dava para justificar aquele negacionismo de Jair Bolsonaro, né? Então, tomara que agora, com mais calma, a gente consiga realmente ir fundo nessa investigação e colocar na cadeia quem desviou dinheiro de quem estava morrendo sem ar. É revoltante nos depararmos com pessoas desse nível atuando como jornalistas, quando, na verdade, estão apenas militando e distorcendo os fatos. De um lado temos Ana Paula Henkel, firme, corajosa e comprometida com a verdade. Do outro, temos figuras como Raquel Landim, uma militante travestida de jornalista.
E, sinceramente, se somarmos todas essas agentes do sistema, não chegam nem perto da integridade e da competência de uma Ana Paula Henkel. Comente aí, o que você achou da análise precisa de Ana Paula Henkel? E o que dizer da fala vergonhosa de Raquel Landim, que expõe de forma tão clara o jornalismo militante que impera hoje no Brasil? Eu sou Victor Moreira, seu amigo aqui do canal Endireitei. Agradeço de coração por ter nos acompanhado até aqui. E se você quiser e puder apoiar este canal, que teve sua monetização retirada pelo YouTube, considere fazer uma contribuição via Pix, usando a chave aqui embaixo, no valor que for possível para você. Sua ajuda faz toda a diferença para que a gente continue trazendo conteúdo com coragem e compromisso com a verdade. Curta, comente e compartilhe para que este vídeo possa alcançar o máximo de pessoas. Fique com Deus, muito obrigado pela sua presença e eu te espero no próximo vídeo na sexta-feira. Um grande abraço e até lá!